Há 2 dias no meu calendário, este dia e aquele dia. Este é um podcast sobre vida cristã no cotidiano. Acredito que este dia foi feito para ser vivido e moldado pela esperança daquele dia, quando veremos nosso Criador face a face. Nesta jornada, entre este e aquele, vamos compartilhar conversas, leituras, histórias e o que mais vier. Vamos juntos, um dia de cada vez. Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda à mais nova temporada desse podcast, a 4ª temporada. Estou muito feliz por esse retorno, um tempo novo, por que não? E muito feliz também porque um podcast é sempre uma conversa, né? É uma conversa que a gente gosta de ouvir uma conversa dos outros. Isso é um podcast. É muito legal. Eu gosto muito, ouço muitos podcasts, mas estou muito feliz porque venho nessa nova temporada com novas amigas sendo inseridas nesse espaço de conversa que já tenho compartilhado aqui, já fazem 3 anos esse ano. E algumas amigas já conhecidas, outras chegando para acrescentar, enriquecer, dividir. A nossa proposta nessa temporada é justamente compartilhar conversas, compartilhar aquilo que edifica. Tão gostoso, né? A gente sentar numa mesa e dividir o coração, dividir percepções, aquilo que Deus tem nos ensinado. E é nesse tom que chegamos aqui. E eu quero já começar apresentando as amigas que eu trouxe aqui hoje para conversar comigo. Nessa temporada, nós teremos 6 episódios. Esse é o primeiro. Mas em cada episódio eu terei comigo 2 amigas diferentes a cada um. E é maravilhoso poder dividir pessoas que me abençoam, assim, na minha convivência, na amizade. Gente que enriquece. A vida cristã é enriquecida por isso, né? Deus é muito bom. Mas enfim, sem mais delongas, eu vou apresentar primeiro as mais novas. Porque já tem gente pouco conhecida aqui já. Que já tá tossindo já na nossa gravação, que beleza. O tempo tá seco, minha filha, você queria que eu fizesse o quê? Estamos em 2023, agosto de 2023, então a gente sempre fala isso, você pode estar ouvindo esse podcast no futuro. Em agosto de 2023 o tempo tá seco, então vocês desculpem as pessoas que estão tossindo e pigarrando na gravação. Agora aproveitou, tá vendo? Mas vamos lá, eu trago hoje uma das convidadas, que é a minha amiga Valquíria Freitas. Seja bem-vinda, Val, a esse podcast. Muito obrigada, é um privilégio estar aqui com você. Ah, que delícia, assim. Eu fiquei muito animada com a sua participação, Val. Sabe por quê? Que expectativa. A gente sempre teve conversas muito boas, né? A gente sempre teve um compartilhar muito bom. E eu tava com saudade de você, então eu usei de desculpa, viu, gente? Ela tá otimizando o tempo. Tô otimizando o tempo de trazer essa amiga querida que tem, assim, sido muito usada, assim, na minha vida, mesmo que a gente não tenha tido um convívio tão próximo nos últimos tempos, né? Mas eu sempre lembro de você com muito carinho, você sempre me impacta, assim. Sim. Agora, hein? Agora vai dormir feliz a Val. Mas vamos falar um pouquinho de você, Val. Tá. Você é casada? Sim. Com o Henrique. Sou casada com o Henrique há 23 anos. 23 já? 23. Fizemos em janeiro desse ano. Casamos em 2000. E passou voando, nem dá pra perceber. Minha filha. Que bom, né? Olha, que gostoso. Nem dá pra perceber 23 anos. Temos uma filha. A Laura, de 19 anos. Esses dias encontrei com a Laura na saída do banheiro da igreja. Ela me contou! Não, e foi muito porque a gente teve uma conversa sobre a realidade da vida adulta. Atualizações, né? Total. Ela falou... Não, a Laura tá muito adulta. Muito. E ela contou pra mim que ela tem um carro, que ela tá dirigindo. Eu falei, Laura, na rua você tá dirigindo? Ela falou, onde mais eu estaria dirigindo? Ela falou, mãe, a Lívia tava me perguntando assim, mas dirigir porque você já sabe dirigir e às vezes pega o carro da sua mãe? Ela, não, é porque eu tenho meu carro e vou fazer as minhas coisas com meu carro. E a Lívia ficou espantada que mudou tanta coisa. Exato, assim, porque, né, a gente já se conhece há algum tempo. Eu vi a Laura, assim,
pré-adolescente, adolescente, meu Deus, uma E mulher. compartilhávamos muito no Muito, grupo de oração sobre essas novas fases e Isso. tal. Tanto que eu te mandei uma foto recentemente Lembra? de um All-Star jogado no quarto da Alice, minha filha. E imediatamente eu lembrei da Val, dela compartilhando essa fase de adolescência. E ela falava assim, ai, todo mundo fala que é uma fase tão difícil, mas eu tô enxergando beleza no All-Star jogado no chão. O All-Star jogado no chão, o violão, o piano que do nada começa a tocar e essas coisas que vão mudando e nos abençoam na vida dos filhos. Ela agora tá namorando há 8 meses, com planos de casar daqui 1 ano e meio. Tá preparada pra isso, Lívia? Então eu dei um upgrade aí na Ai, fase maravilhoso. mãe. Sim, e gostoso mesmo, né? Cada fase tem seus desafios, mas pro nosso coração, né? Porque eles vão crescendo e desbravando e Deus vai... Eu fiquei muito feliz de encontrar com ela e de conversar, foi muito legal. E Val, você é da mesma igreja que eu frequento, né? Que a gente é membro aqui, temos a nossa próxima convidada, também vou apresentá-la. Mas você exerce um papel muito importante lá na nossa igreja, qual é? Qual é o papel? Qual é o ministério que você exerce? Eu sou coordenadora do Celebra Kids, o ministério infantil da nossa igreja. Agora já indo para 12 anos. Uau. E tem sido uma bênção, né? Para minha vida. O Senhor tem cada vez mais reafirmado, reavivado, renovado o chamado que Ele me deu um dia. Muito bom. E é um privilégio para mim nessa trajetória, né? Fiquei também durante 6 anos, não só com os kids, mas com os pré-adolescentes também, com os nossos twins. Foi. E na verdade tudo isso é um grande privilégio, né? Porque eu olho para trás e digo, Senhor, naquele dia que eu fui chamada para essa tarefa, eu não tinha ideia de quão privilegiada eu estava sendo chamada para ser. Sim. Então é um privilégio ver nossas crianças crescerem na palavra. O que eu posso dizer sobre o meu ministério é que tudo que eu desejo é que enquanto eu tiver fôlego de vida, que eu possa falar do evangelho para as crianças. É isso que enche meus dias. É escrever as aulas, é pensar como elas vão ser dadas, ou como as crianças podem crescer na palavra. É isso que faz pulsar o meu coração no dia a dia. E eu sou privilegiada, porque eu chego em casa e falo pro Henrique, é muito massa isso. Eu amo o que eu faço. Eu trabalho o dia inteiro fazendo o que eu amo. Gente, fala a verdade. Eu entro na minha sala empilhada de livros de educação cristã, de coisas de ministério infantil. E eu, sim, de verdade, gente. Eu paro todo dia na minha sala, há 10 anos, pelo menos. E olha assim, porque no primeiro e no segundo eu tava entendendo o que tava acontecendo. Aí eu olho e falo, que maravilha isso! Então é um privilégio estar aqui, é um privilégio o convívio, né? E ver a igreja crescendo, porque não é só o ministério infantil. A gente ali interage com os pais, a gente vê a chegada das novas famílias, a gente é tão acrescentado na comunhão e na rotina do dia a dia da igreja, né? Eu sei que esse é um podcast que fala sobre vida cotidiana e a nossa vida cotidiana também como igreja é muito rica, né? Então é sobre isso. É sobre um ministério que é o pulsar do meu coração. Ai, que linda. Não, é maravilhoso. E assim, você sempre teve assim essa alegria bem expressa, né? Mesmo em momentos difíceis até. E isso sempre me inspirou muito, Val. Eu queria ser grata por isso na sua vida, porque a sua alegria, o seu, sabe, esse pulsar que você fala, que eu chamo de arder o coração, pelo que arde seu coração, né? Isso me inspira demais, assim. E pra mim é um privilégio te ter aqui nesse podcast, porque é isso que eu falei. Que bom dividir você. E digo mais, gente. Vou colocar o Instagram da Val na descrição do episódio. Você que lute, Val. Você que está ouvindo esse episódio e é líder de ministério infantil na sua igreja, de ministério para crianças. Entre em contato com a Val. Eu vou amar. Eu gosto muito de sentar e conversar sobre isso. Às vezes que Deus me dá essa oportunidade, já aconteceu algumas vezes irmãs de outras igrejas que estão trabalhando com o Ministério Infantil um começo ou uma nova fase e vêm dividir comigo e saem agradecendo a oportunidade. Eu digo, eu é que agradeço, porque renova o nosso coração, a gente vê o que Deus tem feito em outros lugares, a gente pode dividir, né, desse amor que o Senhor tem dado pelo ministério. Maravilhoso. E é isso que eu sempre falo, dividir é multiplicar.
no reino de Deus, né? Amém. Obrigada, Val, por estar aqui, agradeço. por dividir esse coração, assim, que arde no reino de Deus, né? Muito bom. A gente podia gravar um episódio outro dia só sobre ministério infantil. Vixe, vai ter quantas horas esse podcast? Não, a gente pode fazer um parte. Você que está ouvindo esse episódio, se você se interessa Eu por esse adoraria. tema, manda uma mensagem. Manda lá no direct do Instagram, manda Tem no site. caixinha amanhã no Instagram da Lívia, Tem manda lá pra ela. toda terça-feira. Podemos fazer uma caixinha de sugestões de temas. Ministério infantil, Exato, muito vai bom. ser A Val maravilhoso. já tá escalada, se Já tiver tá. isso daí já era. A minha próxima convidada, que faz aqui, forma aqui o nosso grupo e já tá papagaiando aqui em cima da Você Val, falou né? que era pra conversar. É uma velha conhecida nossa, Ai, que bom, eu fui chamada de nova. Porque eu acho que é Bianca Jimenez. Bem-vinda novamente, Bianca, nosso Muito podcast. obrigada. Oi, tudo bem? Muito obrigada pela recepção calorosa. Tá? bom. Apesar de você ter me xingado antes, né? Porque eu tava fazendo barulho, mas tá tudo bem. Sim, ela Eu não só superei. fez barulho, mas colocou o copo d'água aqui, a água descendo. Ué, é um trilha efeito sonoro é. que é gostoso de Você ouvir, falou né? que queria uma conversa aí, né? Você queria gravar uma conversa. Eu não fico quieta nas conversas. Exatamente. Bianca é dessas que revela os bastidores. Mas, Bi, você já é uma velha conhecida aqui, mas inclusive você exerce um papel também junto ali do Ministério da Val. Você trabalha lá no Ministério Infantil também na nossa igreja como voluntária, mas o que você faz? Conta pra mim, o que você faz, Bianca? Olha, eu tô na liderança do Ministério Infantil faz... Ih, quanto tempo faz? Eu entrei em 2019, né? Faz que 4 4 anos. 4 anos. E a gente programa, né? Eu faço parte da equipe. A gente programa as atividades, a gente planeja os acampamentos e festivais de férias e tal. E atualmente, mais especificamente, eu ajudo a Val a revisar o material que ela tá escrevendo. Maravilhoso também, não Material falando infantil, disso. que surgiu de um comentário, assim, num café, que eu não fazia ideia também que ela ia aceitar essa ideia. Sim. Mas, enfim, a Val escreve o material que a gente Utiliza, né? utiliza no lá Ministério Infantil. nos domingos, né, pra ensinar as crianças, e eu ajudo a revisar. Mas eu faço parte da equipe, eu não faço nada de só tô ali. Eu mais aprendo, eu falo isso toda reunião, eu mais aprendo do que faço alguma coisa. Porque são mulheres incríveis que Sim. estão à frente desse ministério e eu aprendo demais com elas. Sim, maravilhoso. E é isso, né? Isso. Ó, gente, vocês estão vendo, né? Não é brincadeira, não. Esse time de peso que eu trouxe aqui hoje, hein? Ah, nem tanto, Mulheres. mais a Val. É mais a Val. Não. E você é discípula da Val, então. Mais ou menos. Ela vai falar assim, gostaria de ser. Já vai dar aquela reclamada. A Bianca, A assim, Bianca, ai, meu meu Deus. E conta também, você é uma professora de Pilates. Sou. A melhor que eu já tive, porque eu só tive você. Eu sou professora de Não, Pilates. não tive só você. Você não teve, sou eu. Verdade, não, mas então você continua sendo a melhor. Entendi. Mas Se conta, a outra conta. professora escutar esse podcast, ela fica brava. Perdão. Eu sou formada em Educação Física, dou aula de Pilates no clube aqui de Bragança. Esse ano esse mês faz 9 anos que eu tô dando Uau. aula de Pilates. Que legal. E é isso. Eu ensino as pessoas a respirar. Sim, E a ficar postura, calma. graça e A Val já beleza. fez aula comigo. É. E ela saía super zen da minha aula. E olha que a Val é acelerada, né? Então, esse é o ponto. Eu ia lá e falava, Bianca, eu saio diferente daqui. Eu tô lenta, tá estranho. Não tô acostumada, né? Não tô Eu acostumada. fazia ela respirar. Não, e a Val sempre muito aplicada, né? E ela fazia o exercício, aí depois ela passava assim uma serenidade pra ir embora. Tchau, até a próxima, tal. Saía falando diferente. Saía Irreconhecível. Irreconhecível, imagina. Eu acho que até a Laura Por 2 estranhava, né? horas. Depois coisa Depois boa. voltava de novo. Aí já Já voltava. voltava muita coisa. Ai, gente, mas assim, é muito interessante, né? Porque você falando, inclusive, de um café, que daí foi comentado, a ideia de começar um material na nossa igreja, a Val tem escrito. Minha filha. E assim, eu me lembro que esse podcast nasceu também de encorajamento nesse sentido. Sim. Em 2020, aliás, eu sempre recebo essas perguntas na caixinha. Como começou o podcast e tal? Foi em 2020, pandemia.
comecei uma conversa virtual com o primeiro Jovens da Igreja, inclusive a Laura participava. A Laura, também vou chamar a Laura pro podcast, porque eu lembro que ela dava... Você lembra de dava cada tiro, a Laura? Nossa! Né? Do nada, né? A gente jurava que ela não tava prestando atenção. Do nada ela abriu o microfone e tal na gente. Gente, Laura, né? Surpreendendo sempre. Mas, esses dias eu tava ouvindo uma daquelas conversas, né? E realmente as pessoas falavam assim, parece um podcast. Você devia começar um podcast. Olha Foi só. ali. E inclusive a Bruna, sua irmã, né? A Bruna, a irmã da Bianca, sempre falava isso. Já é um podcast. E algumas outras pessoas já encorajavam, mas nasceu essa ideia dali, né? Eu tomei coragem de compartilhar conversas de forma um pouco mais pública do que era ali a nossa conversa em grupo, virtual, porque a gente estava na pandemia. E por isso em 2020 nasceu esse podcast. E na época que a gente fazia essas conversas virtuais, eu lembro de ter chegado em mim um livrinho em inglês. Inclusive ele tem alguns capítulos traduzidos para o português. Inclusive um dos que a gente vai usar hoje, tenho ele em português traduzido e publicado, né? Mas era um livrinho que em português se chama Não Siga o Seu Coração, né? O subtítulo, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E esse livrinho, ele tem 31 reflexões, né, do mesmo autor, o John Bloom, lá do Ministério do Desiring God, do John Piper. E é um livro muito interessante, porque ele tem essas reflexões simples, pontuais, mas que seguem essa linha de raciocínio. Não siga o seu coração. E eu tô dizendo isso porque a gente vai usar nesses episódios desse semestre, dessa temporada, textos desse livrinho, né? Eu vou disponibilizar o link dele para quem quiser acessar. Ele só tem disponibilizado em inglês por enquanto, mas alguns artigos foram publicados, algumas dessas reflexões foram publicadas e traduzidas para o português, também vou disponibilizar. Mas a ideia é a gente ter vários episódios seguindo reflexões dentro dessa proposta desse livro, né? Dentro dessa expressão, não siga o seu coração. Que, na verdade, faz menção a um jargão popular, né? Sim. Não são raras as vezes que, diante de decisões, diante de conflitos, né? Diante de, enfim, lutas do nosso coração, a gente ouve no ar. E não só isso, né? A gente vê aí na mídia, no entretenimento, sempre uma mensagem pulsando, brilhando constantemente, que é o seguinte: siga o seu coração. Você quer tomar uma decisão, você quer saber pra onde ir, siga o que o seu coração está sentindo, pra onde o seu coração está apontando, você vai. Mas, e esse mas é muito importante. Sim. Esse é um podcast sobre vida cristã. Sim. No cotidiano, inclusive, né? Onde a gente se depara muitas vezes, certo? Sim. Com esses conflitos, decisões, sejam pequenas, sejam grandes. Mas o cristianismo, a palavra de Deus, propõe um caminho diferente. Sim. Do siga o seu coração, né? E aí eu quero começar essa nossa conversa tratando sobre isso. Primeira coisa, tem esse termo tão popular, essa expressão tão popular, que eu já ouvi algumas vezes. Ah, sim. Vocês já ouviram? Sim. Siga o seu Com coração. certeza. Com certeza. Qual é o problema? Qual que é o problema de a gente seguir o nosso coração? E aí? Parou aí, Barbie. Você começa? Não, faça as honras. Opa! Por Vamos favor. lá. Na primeira vez aqui. É a primeira vez que você dá a palavra. Ai, meninas, sabe que refletindo sobre isso, primeira coisa que eu pensei, a gente tem que ir além da página 2, né? Sim. Então, como você tá falando, Lívia, é uma expressão popular, é uma expressão comum. E, infelizmente, até no nosso meio cristão, evangélico, onde a gente tem um entendimento diferente da vida, uma cosmovisão que é bíblica, eu espero que seja bíblica, Sim. pode sair, né? Essas coisas, com né? certeza. Numa conversa casual, falar, segue seu coração. Então, acho que essa casualidade, né, muitas vezes das conversas, faz com que a gente diga coisas que a gente não pensou direito sobre elas, né? Então, acho que a primeira coisa pra gente dizer, antes de dizer o que tá errado com essa expressão, é dizer o que isso quer dizer realmente. Sim. O que as pessoas
pessoas querem dizer, né? Quando elas dizem, siga o seu coração. Elas querem dizer que, então, realmente ele vai te levar para um destino, para o seu propósito de vida, para a solução daquela situação. E se quer dizer isso, a gente precisa começar a pensar, então, qual que é o propósito, né? Aonde você está esperando chegar? Porque geralmente essa frase está associada com seguir o seu coração, porque ele vai te levar a um caminho de felicidade, a um caminho de realização. O que é melhor pra você. Um caminho que vai dar bom, vai dar certo. Você vai se encontrar. E daí, eu acho que essa pergunta necessariamente leva a outras muitas perguntas, né? É difícil de responder essa pergunta, por que que tá errado, siga o seu coração, sem a gente suscitar uma série de outras perguntas. Do tipo, qual que é o propósito da sua vida? A primeira coisa, se o propósito da sua vida é ser feliz, Vai com Deus. Você já tá com um outro destino errado, né? Não é o propósito de Deus pra nós, né? Necessariamente buscar nossos prazeres e realizações e felicidade. Então, eu quero convidar vocês também a pensar isso comigo. Quais outras perguntas? Porque são muitas perguntas que nascem dessa pergunta. Eu não sigo meu coração? Eu diria. Por que eu não tenho que seguir meu coração? De bate-pronto, né? Porque ele não vai me levar pro propósito correto pra minha vida, né? Deus não disse isso, que eu nasci pra ser realizada e feliz com as coisinhas que eu penso que são boas, né? Ele disse que eu nasci pra glória dele, pra me submeter a ele, né? Enfim, eu quero levantar essa bola São aí. pressupostos, né? E é isso que você falou, muitas vezes a gente diz muitas coisas, não sei se é sem pensar ou a gente cai mesmo nesse senso comum. Né? Porque é isso, eu vejo assim, quando a gente é exprimido numa situação que você, de repente, sei lá, você quer dar um conselho pra alguém, ou quando você tá do outro lado e você quer ouvir o que você quer. Tem essa também, né? Então eu já ouvi, acho que é a mesma coisa, mas não sei se vocês já ouviram assim, você tá em paz com isso? De fato. Você tá em paz com isso? Se você estiver em paz, então é porque é de Deus. Você tá em paz. Será que essa não é um outro jeito de falar? Evangeliquez. É muito um jeito isso. mais- Talvez seja um jeito do evangélico Idoso. falar. Não fala, siga o seu coração, mas se você tá em paz. E qual que é o problema nesse sentido? Tipo assim, qual que é o problema de eu falar? Ah, não, então eu tô em paz com o meu coração, então eu vou seguir. Qual que é o problema disso? O problema é simplesmente o fato de que o nosso coração é enganoso. Sim. E a gente sempre vai buscar fazer aquilo que é mais agradável pra gente. Não necessariamente considerando ou ponderando muitos passos pra frente. A gente vai pensar o que é melhor pra gente naquele momento. Eu vou procurar fazer o que me satisfaz naquele momento. E não necessariamente considerando Deus ou outra pessoa. Né? Em Jeremias 17:9, eu gosto muito desse versículo. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, podcast sobre vida cristã. Usamos a Bíblia como parâmetro. E a Bíblia diz o extremo oposto desse dito popular. A Bíblia diz, o seu coração é doente. Sim. Ele é enganoso. Sim. Então, como que a gente vai seguir aquilo que o nosso coração tá pulsando? E cai na pergunta que a Val fez. Qual que é o propósito? Né? Qual que é o propósito da vida? Qual que é o sentido da vida? Né? São perguntas que a Bíblia responde. O propósito do homem é conhecer a Deus e glorificá-lo em tudo que fizer. Se esse é o propósito da nossa vida, se é isso que preenche esse senso de pertencimento, de valor, de significado, eu não vou encontrar isso em mim mesma. Eu não vou encontrar isso ouvindo aquilo que tá pulsando no meu coração. Por quê? O meu coração quer fazer o que ele quer. Isso. E aí a gente parte de um pressuposto bíblico muito importante, que foi esse de Jeremias que a Bianca citou, né? Por que a gente tá falando isso? Porque, por mais que talvez os nossos ouvintes já sejam cristãos e tenham aí conhecimento bíblico, é importante a gente nunca perder de vista os fundamentos, né? Por que o nosso coração é enganoso? O nosso coração é enganoso porque nós somos pecadores. Exato. E o pecado original partiu desse princípio, né? Eva confiou mais no seu coração
do que em Deus, do que na verdade, né? Então, o próprio sentido de pecado, né, é alguém que se dobra sobre si mesmo. Ou seja, que parte do princípio de que eu sou a referência do que é felicidade. Orgulho, né? Exato. Soberba. Querer ser Deus. Então, eu defino o que é felicidade. Eu defino aquilo que é melhor pra mim. Exato. E aí é que tá. A Val, de novo, trouxe uma pergunta muito importante, qual é o propósito? Porque, querendo ou não, a gente tá falando assim, eu vou seguir meu coração, porque eu quero ser feliz. E se eu tô dizendo isso, é porque eu defini o que é felicidade. E eu não deixei Deus definir o que é felicidade. Sim. Porque, realmente, Deus nos chama pra glória dele e está intrínseco aí o que é, de fato, felicidade. Né? A glória, tanto é que eu gosto muito, sempre cito isso, a frase do John Piper, que é emblemática. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos. E eu posso dizer, quando estamos mais felizes nele. Deus nos fez para sermos felizes nele. 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 Na vontade dele. Na verdade dele. Porque ele é Deus. E aí, quando eu falo, siga o seu coração, eu tô querendo dizer o quê? Você pode ser como Deus e definir o que é a sua felicidade. E esse é um problema grave, né? E é necessário conseguir admitir essa arrogância do coração, que como o profeta disse, né, no versículo que a Bi citou, é necessário aceitar e assumir que o nosso coração é corrupto. E eu digo isso, que é necessário assumir e aceitar todos os dias. Convertidos que somos, mas ainda imperfeitos e incorrendo em pecado, nós temos a tendência, temos esse coração inclinado ao mal, que está sendo transformado, que está sendo santificado, que está sendo moldado pela palavra, sim, mas é um moldar de todos os dias, né? Um lidar de todos os dias, de dizer... meu coração tende à decisão pior. Eu preciso levar isso em consideração. Eu preciso desconfiar de mim mesma. Eu preciso desconfiar. E talvez a gente esteja falando, assim, até mais àqueles que têm mais tempo na caminhada de fé. Porque muito provavelmente a gente seja levado a pensar, poxa, mas eu já li tanto sobre Bíblia. Eu já conheço. Então eu tô eu já sei o que esse texto meu diz. Potinho tá tão cheio, né? É fato, né? Que a palavra nos molda e nos transforma. Amadurece. E também não estamos dizendo que, que não haverá um amadurecimento a ponto de nunca a gente ter, e certamente daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas da onde vem a sabedoria para boa tomada de decisões, né? Que não é o coração, como já estamos dizendo aqui. Mas o fato é que a gente precisa cuidar e ser lembrado que o nosso coração é corrompido. E que até que Jesus volte e que tudo seja totalmente transformado, nós temos um coração inclinado para o mal. E que nos levará a decisões equivocadas. A primeira delas, de achar que a gente sabe o que é felicidade e o que é melhor para nós. Perfeito. E é isso, né? Eu acho que é isso, Val. Eu acho que não tenho certeza. Passa por reconhecermos quem nós somos, pecadores limitados. E passa por reconhecermos e entendermos, assim, crermos mesmo nessa verdade. Que Deus diz sobre nós. Que é suspeitar de si mesmo. Eu não suspeito de Deus, eu suspeito de mim. Sim. E assim, se o nosso coração, um coração enganoso, faz o quê? Engana? E o que é engano? O engano é justamente distorcer. Ele fala, em um determinado momento, ele fala assim, o nosso coração nos conta o que nós queremos ouvir. Exatamente, sem dúvida. E sendo assim, né, que a gente é tão essa tendência pecadora de ser autocentrados, de querermos definir o que é a nossa verdade, né? A gente precisa manter em vista que a gente precisa crer que o Senhor diz que é verdade. Deixa eu só... Gente, tá rolando a gravação, eu esqueci de ligar aqui a bateria do computador. Aí apareceu aqui, está desligando, e aí ia acabar a gravação, mas não vai acabar, porque agora eu vi. Já pôs, vai. Mas a gente, então, é reconhecer e crer que o que Deus diz sobre nós é verdade. Sim. E você tava falando sobre a glória de Deus. Você citou John Piper, né? Sim. E aí, não raro, vocês já devem ter escutado isso daí, mas por que Deus faz tudo pra glória dele?
né? Eu fiz essa pergunta pra Lívia um tempo atrás e ela me replicou uma pergunta: por que não? Né? E responder essa pergunta revela o orgulho do nosso coração, revela o pecado, porque se a glória não for de Deus, ela vai ser de quem? Ela vai ser pra quem? Então, muitas vezes a gente, ouvindo o nosso próprio coração, a gente cai no engano de usurpar a glória de Deus, né? E são coisas que muitas vezes a gente olha e não reconhece assim de pronto, né? Você tem que sondar e tem que dar uma aprofundada a mais, porque o pecado, ele tem essa característica, né? Ele se camufla. Sim, é sutil. É sutil e ele muda, né? O discurso. À medida que a gente vai amadurecendo, à medida que a gente vai estudando e vai aprendendo mais, o pecado, ele não tem a mesma linguagem dentro do nosso coração. Ele vai se adequando às linguagens que a gente está aprendendo, né? E um engano muito grande é a gente achar que aquilo que nós sabemos, aquilo que nós somos, aquilo que nós conhecemos e aquilo que nós conseguimos perceber é suficiente. Então eu não preciso de Deus, eu não preciso do outro, porque aquilo que eu estou vendo é o suficiente. Né? E isso é um engano. O pecado, ele vai enganando a gente até a gente se isolar, né? Ou então ter relacionamentos rasos, que não se aprofundam muito porque tem uma barreira ali, porque eu sei, eu me basto. Sim. É autossuficiência, né? O que a Val disse, da gente achar que sabe. Sim. Não que não seja importante saber. E tudo a ver com a nossa identidade. Aham. Porque se verdadeiramente, salvos em Cristo, nós reconhecemos essa nova identidade, isso muda toda a nossa perspectiva do que é bom e do que é ruim, da onde eu tô para onde eu tô indo, o que realmente tem valor. Eu digo identidade no sentido do que tem valor, porque na realidade, vamos pensar aqui, as coisas, eu tô imaginando aqui, desses momentos que alguém pergunta pra nós ou que nós perguntaremos pra alguém, o que eu faço a respeito disso? E alguém pudesse responder pra nós, siga o seu coração. Na realidade, quando a gente busca essas respostas de momentos cruciais da vida, a gente precisa se perguntar quem eu sou diante desse problema. Onde está a minha identidade? O que Deus espera de mim frente a isso? Por que isso está acontecendo comigo? Qual que é o propósito do Senhor nisso? Então são outras perguntas que precisam ser suscitadas. Eu não volto a esse ponto no nosso coração, que não tem a ver, né, com sermos satisfeitos em nós mesmas, né? Tem a ver com o Senhor sendo glorificado, o Senhor satisfazendo o desejo dele para nossa vida, né? Porque ele está nos transformando e trabalhando a nossa vida através das situações. Então, se a gente enxerga aquela situação com uma identidade deturpada, equivocada, às vezes eu tô achando que mudar de um emprego para o outro, ou conseguir obter tal bem, ou conseguir obter um relacionamento, é aquele fim em si mesma. E o que o Senhor tem para nós é muito mais amplo, porque transcende aquilo que é pra essa vida. Deus tem outra pauta, né, Val? Deus não tá preocupado com o nosso conforto aqui, Deus tá preocupado com o nosso caráter, né? A semelhança de Jesus. E Deus vai usar situações assim, que a gente se vê em bifurcações. E que muitas vezes é ali que Deus vai revelar o nosso coração, inclusive, e onde que a gente tá colocando a nossa dependência, a nossa suficiência, a nossa satisfação, a nossa confiança. E aquilo que precisa ser curado, porque o versículo que eu li tá em Jeremias, fala doença, né, é incurável, mas não pro Senhor. Ele vai curar. E essas situações, responder essas perguntas, eu vejo que, assim, ao longo da jornada, o Senhor, ele vai transformando o nosso coração. O processo de santificação é isso. É a gente se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Isso é a cura pro nosso coração. Não é eu atingir, sei lá, todas as minhas expectativas ou cumprir todo o checklist que eu fiz pra vida perfeita. Não tem a ver, não tem nada a ver. As minhas prerrogativas e as minhas intenções acerca das circunstâncias não tem nada a ver. É sobre, né, primeiro, o mais importante, a gente reconhecer que a gente tem esse problema no nosso coração.
E isso, quem abre os nossos olhos é o Espírito Santo. Sim. Mas a gente reconhecendo que a gente tem essa doença, o nosso coração, ele é doente por causa do pecado. E a gente precisa ser transformado. E só reconhecer isso daí já coloca a gente numa posição diferente. Total. Diante de Deus. E isso é o evangelho, né? Sim. Porque, assim, em algum sentido, a gente começou essa pergunta analisando o problema. E o evangelho, ele faz isso, né? Ele nos encurrala num lugar que a gente fala assim, e agora? Não tem salvação. Tem. Você fala assim, não tem solução. Se o meu coração é assim, o que eu faço? Isso. Né? E aí o evangelho vem e continua, porque ele nos dá o caminho, né? Ele nos dá a única solução que existe. E aí a gente parte pro próximo ponto da nossa conversa, né? Se existe um problema que revela, inclusive, que o nosso coração é enganoso, né? Quando nós dizemos, siga o seu coração, então, em contrapartida, né? Ou quando a gente fica encurralado aí pela falta de solução pro nosso coração, pelo menos a nossa solução, né? O que a Bíblia propõe, então? Ao invés de seguirmos o nosso coração, o que é que a Bíblia propõe como saída para isso, né? Qual é a saída? E aí, desenrolem. A saída é a instrução do Senhor, né, Lívia? E eu tava formulando aqui essa frase, pensando uma forma de não ficar codificando as informações, Sim, sabe? sim. Parece Mas que às vezes descodificando é melhor, né? parece que a gente às vezes tem umas expressões Sim. no nosso meio Sim. cristão que eu fico pensando até assim, eu me lembro no início, eu me converti com 22 para 23 anos. E só abrindo um pequeno parênteses aqui, porque faz toda a diferença essa linguagem. Talvez quem está nos ouvindo tenha uma grande caminhada já na fé, no evangelho, na vida de igreja e tudo mais, mas e outros não. Uhum. E eu me lembro quando eu me converti, eu dizia, eu quero ficar aqui, mas essa turma é meio doida, eles falam umas palavras que eu não entendo. Gente, era aprender um novo idioma de uma certa maneira. Perfeito. Eram expressões, e eu brincava na época que era um evangeliquez mesmo. Eu acho que eu tinha uma outra palavra que eu usava, e o Henrique ria muito de mim, porque ele já era convertido há mais tempo que eu, e estava familiarizado com tudo aquilo. Mas de verdade, voltando aqui ao nosso assunto, eu fico pensando, se a gente não pode dizer siga o seu coração, tem uma outra frase curtinha e fácil, né? Que a gente pudesse dizer siga assim. Fato, é mais complexo. O chamado de Deus para nós é de uma vida profunda, de reflexão, não é de superficialidade e frases prontas e receitinhas. Faça isso, um checklist de 3 passos para... Você não siga o seu coração, né? De repente o podcast... Mas e aí, o episódio que eu de sigo, hoje podia falar assim, né? Não siga o seu coração, siga versículos A, B e C e vai dar tudo certo. E não é sobre isso, né? Mas é sobre... uma confiança na proposição do Senhor, da palavra revelada nas Escrituras e no convívio do povo de Deus, onde há sabedoria entre os conselhos e a caminhada e a convivência. É isso que vai nos apontar à vontade de Deus. Porque talvez alguém poderia dizer pra nós aqui agora, tá bom, mas aonde que tá a receita? Então, onde que tá a resposta? Eu tô lá naquela encruzilhada, eu não sei o que fazer. Vocês já estão dizendo aí que essa história de sentir uma paz no coração também é um outro jeito de dizer que você siga o seu coração. Isso. Mas eu faço o quê? Né? Eu tomo passos na palavra, né? Eu quero mencionar até para dizer aqui para vocês e vocês continuarem um texto que sempre me vem à memória quando a gente busca por sabedoria. A palavra é repleta de ensino sobre isso, mas 2 Timóteo 3,16 sempre enche o meu coração nesse sentido, porque ele nos garante, né? A Bíblia nos garante que toda ela é a Bíblia falando sobre ela mesma. Suficiente. Eu sou suficiente, né?
ela diz sobre ela se qualifica. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil, toda ela, para ensino. E isso é inspirador para nós, porque às vezes nós podemos pegar a Bíblia e dizer, nossa, mas tem uma parte aqui, parece que eu não entendi muito bem, isso aqui está escrito para mim no século que vem. Então, não. A Bíblia diz que toda ela é inspirada por Deus, útil para o ensino e para quê? Para tornar o homem apto. Isso. Então, o que nós estamos falando aqui não é assim, como eu sou apto para tomar uma decisão? Sim. Eu sou apto na palavra. Exato. A Bíblia diz isso, né? Exato. Exatamente. E assim, gosto muito, né, quando a gente tá aqui se baseando em alguns textos, mas a gente partiu dele e vai refletir, mas gosto quando o John Bloom fala que o nosso coração não foi feito para ser seguido, mas foi feito para ser direcionado, né? Ele foi feito para ser guiado. E aí é que tá, a gente não fica aqui no vácuo, porque daí a gente poderia, a sua reflexão foi importantíssima, porque daí alguém tá ouvindo e fala assim, tá, mas guiado pra quê? Mas guiado pra onde? Gente, por favor, me dá a resposta. E é isso, perfeito. A gente vai ser guiado para a verdade, para a palavra de Deus. Deus não nos deixou soltos e inertes no espaço. Sim. Ele nos deu um fundamento muito sólido, muito enraizado. Verdade é que próprio Jesus diz lá no final do Sermão do Monte, né? Então, assim, aquele que confia no Senhor constrói a sua casa sobre a rocha, né? E o outro constrói a sua casa sobre a areia. Então, onde é que a gente tem construído a nossa vida? Nessa confiança na palavra, nesse repousar na palavra, nesse ser guiado para a palavra, nessa obediência na palavra, que quando vem a tempestade, a gente não tá à deriva. A gente tem uma âncora. Hebreus fala isso, né? Que é a âncora da nossa alma, essa esperança cristã que está revelada na palavra, né? Então, a gente lê Provérbios, né? E quando fala de... A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco de um versículo específico de Provérbios, mas quando fala de sabedoria, a gente não tá falando de qualquer sabedoria. Que saber é esse? Saber vem de onde? O Tiago fala, né? A sabedoria do alto. Não a auto-sabedoria. Né? Mas a sabedoria do alto. Então, assim, como é importante a gente entender que existe um fim para esse caminho. Sim. Que é assim, né? Um alvo para onde o nosso coração vai ser direcionado. Lívia, e eu vou te interromper porque você falou uma palavra que me chamou a atenção agora e que eu acho bem importante a gente levantar, né? Você falou, a gente precisa entender. Sim. E esse entendimento que é racional, ele tá aliado às nossas emoções. Sim. Então, a nossa tomada de decisões, que muitas vezes ela é equivocada porque ela fica baseada no nosso emocional, né? Então, o primeiro passo pro errado, né? E o Senhor, trabalha nas nossas emoções e nos fez seres emocionais, mas o Senhor se revelou na palavra. Ele é o Deus da palavra. Ele não é o Deus que te faz ter 30 emoções por dia diferentes para se mostrar. Como ele se mostra? Ele se mostra na palavra, e a palavra é o entendimento, ele trabalha no nosso intelecto, no nosso entendimento. Então, né, uma outra reflexão que a gente pode colocar sobre isso, a tomada de decisões, ela passa assim pelas nossas emoções, porque a gente está envolvido em situações, mas ela não deve estar fundamentada nisso. Deus não As emoções não guiam, né? Exatamente. E você sabe que nesse sentido, até o que eu falei, né, sobre muitas vezes, eu já experimentei isso. Realmente, a gente vai obedecer e o nosso coração vai estar relutando. Sim, com que certeza. É esse o ponto. Mas a verdade é, quanto mais você se submete à palavra, mesmo que seu coração esteja relutando, mais você vai experimentar a paz de Deus. Não é? Uma vez que você fala assim, não, foi isso que o Senhor me direcionou na palavra. Não é fácil. Eu estou mortificando a mim mesma, estou lutando contra os meus desejos, né? Mas eu confio, eu coloco a minha confiança na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus está me direcionando, onde eu devo permanecer, ficar. Mesmo que a palavra seja espere. Confie, né? Não te precipite, espere. Mas essa é o que Jesus disse, né? Ele cita aqui. Que Jesus fala assim, não se turbe o seu coração, mas creia em mim. Não então, creia em si mesmo. Sim, então assim, muitas vezes nosso coração vai estar agitado, mas uma vez que a gente descansa na vontade do Senhor,
a gente experimenta essa paz, então. E outra, né? É importante deixar claro que a vontade de Deus, né? O direcionamento de Deus, ele foi revelado. Sim. Não é um mistério, né? Não é algo que a gente precisa decodificar e ficar se perguntando, nossa, o que Deus quer de mim. Não, o que o Senhor nos chama, o convite para seguir a Cristo e para viver um relacionamento com Deus, está revelado na palavra. Sim. Né? E a melhor forma que Deus pode fazer, a maior demonstração de amor e de interesse é ele ser claro e direto e falar, você tem um problema, que é o seu coração. Não siga o seu coração. Siga quem? Os meus preceitos. Né? Sim. Então, porque, continuando aquele texto de Jeremias, no versículo 10, ele diz, eu, o Senhor, sondo o coração e eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Deus é quem conhece o nosso coração. Sim. Ele sabe a profundidade do nosso problema e ele mesmo é a solução para isso, porque ele que vai nos curar. Né? Então, não é uma coisa, né, que a gente ouve bastante desses ditos populares, né? Siga seu coração e tudo mais. Daí... Ou então a gente vai pro meio evangélico, porque a vontade de Deus, você precisa descobrir qual que é a vontade de Deus, como se fosse um labirinto. Algo místico, né? Como se fosse algo místico, mas não está revelado na palavra. Né? A intenção do Senhor, né, o propósito de Deus para as nossas vidas é justamente ser satisfeito nele, né? Ter o nosso coração redirecionado, e essa questão das emoções, elas é crucial porque a fé é racional, né? Deus é o Deus da palavra. E aquilo que nos mantém na caminhada cristã é justamente a nossa decisão de obedecer ao Senhor e continuar seguindo os caminhos dele. Sim. E acho que até a gente pode abrir um leque aqui, que a gente não vai solucionar ele agora, mas até tem indicações no final sobre isso. Porque uma vez que a gente também fala isso, né, as pessoas... Todos nós já passamos por isso, né? Da gente tá numa angústia, às vezes, de falar, mas o que eu faço? E aí se questiona isso, né? Qual é a vontade de Deus? E a Bianca falou, a vontade revelada de Deus, né? E a palavra, ela realmente não vai nos dar, assim, detalhes específicos da nossa vida, né? Sim. Case com essa pessoa, não case com aquela. Porém, ela nos guia por princípios, né? Por direcionamentos muito claros que nos levam a algumas perguntas que são eficazes pra gente entender ali qual caminho seguir, né? O que é obediência, né? E esse não é a proposta do nosso episódio hoje, mas inclusive eu no final vou dar uma indicação sobre um podcast que falou sobre a vontade de Deus, né? E esse é um assunto que eu acho que todos nós precisamos nos aprofundar e ter, assim, entendimento sobre o que é a vontade revelada de Deus na palavra, né? E sobre como a palavra de Deus é suficiente para nos levar a perguntas legítimas, sinceras, que nos dão direcionamentos para decisões, sim, né? Ou para esperar, como eu disse. Sim. Até porque faz parte da nossa identidade em Cristo aceitar que somos limitados e que não vamos saber, a gente vai saber tudo o tempo inteiro, né? Tem tantas situações da vida que a gente não entende. Senhor, por que isso acontece? E quem disse? Em que momento o Senhor nos disse que nós saberíamos de tudo? Nunca. Que nós entenderíamos tudo, né? Parece que certamente o nosso tempo e o avanço tecnológico e as tantas respostas prontas, né, que existem, né, em todos os lugares, no ChatGPT, nos dá a sensação, talvez, a vontade de Deus. ChatGPT, qual a vontade de Deus? Quem falou que a gente tem que saber que tudo, o porquê que acontece a cada tempo? A gente tem tão somente que se submeter e o Senhor revelará à medida que Ele entende, que nos edifica e nos molda, Ele vai revelar o que é necessário, né? Eu falo isso como um encorajamento, a começar por mim mesma, que não haja essa inquietação tão grande com que eu não sei. Tantas vezes Deus me fala isso, filha, o eu não sei te preserva. Exatamente. É uma bênção não saber às vezes. O você não saber te acalma. Eu dou a medida do que você precisa para cada dia. Basta cada dia o seu mal. Exatamente. Uma era diário, né? Não, perfeito, perfeito. E é isso mesmo, assim, a gente precisa reconhecer também
essa limitação de amor que Deus nos dá, né? Porque era justamente isso, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, né? É que foi proibida. Por quê? Porque justamente era esse desejo da gente ter um conhecimento ilimitado, com uma incapacidade de lidar com isso, porque nós não somos Deus, né? Então é uma demonstração de amor essa limitação. E faz parte disso mesmo, assim, a gente aceitar. E o inimigo continua não sendo criativo e nos tentando com a mesma coisa sempre. No cotidiano da vida, a gente é tentado com os símbolos ali do pecado original. Se a gente for notar, é isso. É sempre um desejo de eu sei tanto quanto, eu sei mais que Deus, eu posso controlar. Deus não é bom porque não é suficiente. Deus me limita de alguma forma, né? E veja, assim, que privilégio, né? Que privilégio é ter um Deus que se revela como aquele que é pai, que cuida, né? E um Salvador que se revela como nosso pastor. Que privilégio é a gente ser guiado. Que privilégio é a gente saber que a gente não dá conta da gente e a gente tem um Salvador que dá super conta da gente. Entende? Que essa necessidade da gente saber mais, essa necessidade da gente estar sendo líder, né? Na verdade, é esse desejo do pecado de querer ser como Deus. Mas Deus nos propõe algo muito mais, não sei se essa é a palavra certa, mas vantajoso. Sim. Maravilhoso. Sim, muito que é melhor. O quê? A minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Me guia, sabe? Seja o pastor do meu coração. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Inclusive direção. Exato. Você falou em pastor, posso contar uma história bem rapidinho? Claro, Que foi bênção pra pode. minha vida. É uma ilustração tão simples, mas que falou muito ao meu coração. A Bíblia traz essa ilustração pra nós, porque era do contexto daquele tempo e era fácil pro povo entender essa linguagem, né? Do pastor como guia. E a gente tem essa informação que esse bichinho fofo, a ovelha, ele realmente ele identifica a voz do pastor, né? Tem vídeos mostrando isso até de uma forma engraçada, mas não é do nosso cotidiano, né? Salvo quem talvez trabalhe com isso em um lugar muito específico, não é do nosso cotidiano ver Ovelhas. isso acontecendo, o pastor com as suas ovelhas. E acho que quase 2 anos atrás, eu até mandei uma mensagem pro pastor Gessé na hora, porque eu tava na Turquia e a gente tava passeando num vilarejo, assim, um lugar bem rural, bem lá da vida deles, né? E eu vi passando um pastor, daí o auxiliar do pastor no meio lá das ovelhas e um monte delas. Olha só. E eu me lembrei disso agora porque é isso que a Lívia falou. Elas estavam desfrutando de um privilégio. Elas simplesmente não precisavam se preocupar porque elas estavam sendo guiadas. E ele estava com o cajado na mão e ele estava ali cuidadosamente. Ele dava uma batidinha pra cá e pra lá e colocava elas mais no centro. Ou seja, ele estava dando a orientação. Ele ia à frente. De vez em quando ele olhava pra trás e elas estavam ouvindo a voz deles. Eu pedi pro Henrique: para o carro agora, que eu quero ir falar com o pastor. Você vai falar o quê? Você não fala turco. Eu falei, não sei, eu vou arrumar uma forma de me comunicar. Google Tradutor tá aí pra isso, meu filho. E foi uma experiência tão boa. E na hora eu mandei uma mensagem pro pastor Gessé: Pastor Gessé, eu tive aqui um símbolo vivo de como é bom ter pastor. E nessa representação desse pastor terreno, que pra nós, né, na nossa igreja, a gente tem um pastor, um líder que o Senhor colocou ali. Mas quão bom é saber que há um pastor supremo sobre todas as coisas. Que conhece o fim desde o começo. Exatamente. O destino final e que nos dá essa desde todo o tranquilidade. tempo. Exato. Aquela ovelhinha, ela não precisava sair correndo e descobrir qual o caminho. Não, eu sei, porque eu sei. Exato, Ela desbravando desfrutou tudo. do cuidado. Né? É exatamente isso, Val. E tem descanso maior do que esse. Nossa. É exatamente tudo que o nosso coração deseja. Exatamente. E a gente precisa... esses dias eu até tenho um videozinho sobre isso, que eu falei sobre a luta pelo descanso. Porque a gente pensa que descansar é algo passivo. Não é. Mas descanso é intencional. Porque a gente precisa se lembrar de verdades como essa. Nós temos um pastor. Então nós temos motivo para descansar. E a luta é no sentido assim... não, coração.
Você vai descansar aqui. Não, coração, você vai permanecer aqui em Cristo. Ainda mais nos dias de hoje, né? Que a gente é bombardeado por tantas informações e tantas coisas. E o nosso pensamento, ele é acelerado o tempo todo. Por conta das redes sociais e tal. Enfim, a tecnologia, ela estimula a gente o tempo todo. Então, muitas vezes, a gente tá ali sem perceber e tá se preocupando com 15 coisas ao mesmo tempo. No começo você perguntou, né, de Pilates e tal, perguntou... A maior dificuldade que eu vejo que os meus alunos enfrentam é trazer a cabeça pro que eles estão fazendo ali na hora. Não consegue desligar, sabe? E muitas vezes a gente é assim. É óbvio, né? A gente fica pipocando problema e não problemas, grandes problemas, mas coisas que a gente tem que resolver no dia a dia e a gente não desliga. Se a gente não tiver essa intenção, se a gente não parar e falar, não, eu não vou me preocupar com isso, porque isso não tá aqui hoje, isso não tá aqui agora, é amanhã só, então amanhã eu vou pensar nisso, né? E importante sobre isso que você tá dizendo é a gente pensar também que Deus não nos chama a uma vida, né? Eu sei que você não disse isso, mas para que fique bem claro, assim, o que a gente tá falando não é de uma vida daquele que, não tô nem aí, eu não me preocupo com nada, eu vivo, né? Talvez possa alegre, eu sou um bobão, que não, Deus nos chama a colocar o coração nas coisas corretas, né? Porque se muito do tempo que a gente gasta se preocupando com coisas que a gente não sabe, a gente se debruçasse sobre a palavra, a gente teria um coração muito cheio e preparado para aquele dia das coisas que a gente precisa decidir. E a gente ia conseguir desfrutar muito mais das coisas que Deus tem nos dado. Porque o que acontece de verdade quando a gente está muito preocupado, quando a gente toma as rédeas das nossas vidas e a gente se coloca na posição de controlar e de direcionar e de guiar todas as coisas, o que acontece com a gente? A gente fica preocupado, a gente fica ansioso, a gente fica angustiado e a gente não desfruta daquilo que Deus tem nos dado. Então, nós nos tornamos pessoas ranzinzas, nos tornamos pessoas reclamonas, ansiosas e preocupadas, cansadas, exaustas. Exatamente. Porque a gente tá fazendo um esforço que não é nosso, né? O que cabe a nós neste dia? Neste dia a gente vai lidar com as questões do dia, mas desse dia apenas, não de amanhã, não de depois, não do que foi. E é esse coração sobrecarregado e ansioso e desgastado que muitas vezes as pessoas querem seguir na hora da tomada da decisão. Exatamente. É um coração que quer tomar as rédeas a todo custo, que não se submete, que não se aquieta. Que não confia. Por quê? Tem o olhar voltado para si mesmo. Acha que é aquela criança. Vocês são mães, vocês vão entender o que eu tô falando. É aquela criança que acha que já tem o domínio, né, de todas as suas faculdades mentais e físicas e quer fazer alguma coisa, quer pegar um peso maior do que ela mesma, quer carregar alguma coisa e claramente vocês, né, a gente consegue ver que ela não vai conseguir e é a criança que não escuta, né? Nosso coração é uma criança desobediente e precisamos redirecionar o nosso coração para a palavra de Deus. Isso. E é isso, né? Eu lembro de um autor que eu gosto bastante, ele é católico, mas o Henry Nouwen, ele fala que nós vivemos uma vida absurda, que na verdade vem de uma surdez mesmo, né? De uma surdez que é gerada por esse desejo de autossuficiência, de a gente resolver tudo pelas nossas próprias mãos, porque a gente tem, no fim, um coração orgulhoso que não quer se submeter. Né? Então, o resultado disso... Paulo tem essa linguagem recorrente, né? Ele fala assim, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. As nossas leves e momentâneas tribulações produzem um peso eterno, né? Nós fixamos os olhos em Cristo. Então é sempre essa ideia de que quando nós nos preocupamos demais com o que é transitório, com o que é palpável, isso gera, né, ansiedade, exaustão, porque a gente quer lidar com aquilo que a gente pode perder. Agora, quando os nossos olhos... Paulo usa muito essa linguagem em Colossenses, que é muito importante, que é sobre a vida cristã no cotidiano, né? Ele fala da nossa mente no alto e os pés no chão, né? Fala, a minha mente tá no alto, mas ele não vai dizer assim, a gente vive uma vida... Avoada ou desligada da realidade. Não, é essa mente no eterno... É esse coração no eterno que nos capacita a viver o transitório. Porque a gente não vai fazer das coisas um fim em si mesma, a gente desfruta. A gente não vai fazer das coisas um fim em si mesma
e aí a gente quer consumi-las ao máximo, porque a gente tem medo de perder e a gente vai perder. Eu tenho falado sempre isso, né? Nessa vida, nós podemos perder tudo. Sabe? Tudo é transitório. A gente pode perder tudo. E assim, não é sem temor no coração que a gente fala isso, mas a gente pode perder família. Sim. A gente pode perder posses, a gente pode perder a saúde. Mas se estamos em Cristo, nós nunca perderemos, porque nós temos Jesus. Sim. Isso nós nunca perderemos. Eu posso perder tudo, mas eu não perco a Cristo. Então, isso também, né? Essa visão no lá molda o meu já. Sim. E essa confiança, essa certeza que Paulo podia dizer, né? Eu não ando por vista, eu ando pela fé. Lembrar que as pressões desse mundo tendem a nos puxar, Isso, né, para sempre. grandes preocupações. Sempre. E de novo, eu suscito uma pergunta aqui que talvez alguém poderia nos ouvir e pensar: bom, muito lindo, mas como é que é esse negócio aí, né? Como é que eu desvinculo a minha mente? Porque na verdade é esse processo de desvincular a minha mente, de estar escrava, de pensar nas coisas que eu posso obter e manter, sejam posses, sejam relacionamentos, seja controle do meu cotidiano, enfim, como eu desvinculo a minha mente no dia a dia, já que as pressões 10, 12, 14 horas por dia, eu vou ser de diversas formas requisitado para voltar a minha mente e o meu coração para obter e manter. Né? Coisas e situações e pessoas que estão à minha volta. E eu volto ao ponto de que foi mais no início da nossa conversa. Isso só é possível em Cristo, pela mente transformada na palavra, pela ação do Santo Espírito de Deus. Isso não é, né, uma mágica, né, que talvez a gente tivesse uma receitinha e dizer assim, nossa, sei lá, é um remédio que eu tomo, é um negócio que eu faço e que daí pronto, não é. É a mente renovada na palavra, a ação do Santo Espírito todo dia nas nossas vidas que nos ajuda a lutar contra isso, desvincular a nossa mente com essas coisas que passam, que são perecíveis e falar... É isso, né? Na prática, a vida cristã é não negligenciar o simples e o fundamental da vida cristã. Que é simples no sentido assim, não é complexo de entender, né? Lá no festival, com certeza, vocês falaram palavra e oração, né? Então, é isso, uma vida centrada em Jesus que demonstra isso numa vida de devoção diária, simplesmente permanecendo em mais do mesmo. Sim. Eu vou para a palavra sempre. Eu preciso me encher a minha mente sempre. Eu preciso orar sempre. Eu preciso ter um relacionamento com Deus sempre. E nos momentos que eu estou fraca, porque eles vêm. Porque eles acontecem. Porque o meu coração quer se endurecer pelo engano do pecado. Nós precisamos estar envolvidos, aliançados, enlaçados no corpo de Cristo. Sim. Porque também é parte dessa vida no espírito, né? Sermos encorajados uns pelos outros. Tanto é que Hebreus fala, né? Encorajem-se uns aos outros no tempo que se chama hoje, para que ninguém de vós caia no engano do pecado, seja endurecido pelo engano do pecado. Então, eu tô dizendo isso porque eu vejo que muitas vezes nós negligenciamos o básico. Sim. E aí os problemas eles se tornam muito mais complexos, né? Porque a gente perde a percepção da realidade de uma vida que é Deus reinando no universo. Ele não perdeu o controle de nada. E quando a gente muitas vezes está agitado, ansioso, doente na alma, de tantas formas, a gente deixa de crer que simplesmente ir para a palavra, simplesmente ter alguém que ore com você, simplesmente ter comunhão com o corpo de Cristo, de domingo a domingo, é suficiente. Mas ouça, é suficiente. É muito. O Senhor nos deixou tudo o necessário, né? Exato. Isso me remete ao texto da Grande Comissão, né? A gente falou muito disso, esse festival com as crianças. Eu tinha um alvo que as crianças... Que é a escola bíblica de férias da nossa igreja, tá, gente? E eu meditando naquele texto que tão conhecido, é conhecido pra nós, né? E pensando, Deus, o Senhor nos deixou tanto, o Senhor Jesus
né, fez o seu ministério e ele deixou a instrução e ele deixou todo o necessário para que a gente possa ter essa vida prática. E eu digo isso porque às vezes eu converso com pessoas, e algumas vezes crentes, mas algumas vezes não crentes também, que dizem, nossa, mas isso parece tão distante, parece uma teoria tão difícil de executar, mas não, o Senhor deixou tudo para nós, né? E o Senhor Jesus fala nesse texto que toda a autoridade foi dada a ele. Então, que agora que ele estava dando uma missão, né? Sim. E que tão simplesmente eles fossem, fizessem discípulos, ou seja, conta aí o que eu já ensinei para vocês, para batizá-los e tudo, mas, sobretudo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ensinei para vocês. Então, assim, na realidade, a gente tem o caminho dado, né? A gente tem a instrução, a gente tem no convívio da igreja o poder ser enriquecido e edificado. A gente tem muitas ferramentas na mão, né? O Senhor não falou assim, ó, você tem que viver desse jeito e agora se vira aí com isso, né? Pra ver como que você vai fazer. Isso é muito rico, né? E todo domingo a gente tá na igreja, a minha oração tem sido, a Bi sabe quando tá lá na supervisão, a gente ora antes de começar as atividades e tudo mais, mas a nossa oração tem sido, Senhor, que esse dia seja mais um dia especial, que a gente não olhe para tudo isso que acontece num grande domingo, um maravilhoso domingo, onde como povo de Deus a gente pode se reunir e aquilo que foi ensinado lá atrás possa ser vívido no nosso coração. Sim. Nós estamos aqui ensinando-nos a obedecer tudo que o Senhor deixou, né? Então... É sempre o recentralizar do coração, né? Um realinhar do coração, pra mim é isso. Eu sempre penso isso. Os domingos, né? Que, assim, na nossa realidade ocidental aqui, a gente se reúne aos domingos, entendemos isso como uma tradição histórica também da igreja cristã. Não é sobre o dia da semana em si, mas é sobre o encontro com o povo de Deus. Sim. Sobre todos reunidos em torno de uma coisa. Sim. Da palavra que é a vontade de Deus revelada. E ali juntos, a gente naquela liturgia, a gente se relembra qual é o centro da nossa vida. A gente se relembra qual é o propósito da nossa vida. A gente relembra quem tá no controle da nossa vida. Sim. É muito triste quando a gente cai num comodismo, num conformismo, num cinismo, numa religiosidade, tipo, vou à igreja. Gente, isso é um acontecimento tão profundo na nossa, eu posso dizer, na nossa espiritualidade, que afeta toda a nossa vida, né? Que transcende, que como que o nosso pastor usa? Ele fala holístico, porque é completo. Sim. Né? Então, a gente é afetado inteiramente por isso. Que maravilhoso. Que bênção a gente chegar nesse episódio, nesse ponto que não estava programado. Mas eu tenho certeza que alguém que está nos ouvindo, de repente aí desencorajado, frustrado, que perdeu de vista a beleza do corpo de Cristo, sabe? O privilégio de desfrutar da comunhão em Jesus, uns com os outros, apesar de nós, né? Do quanto isso é entrar e experimentar de uma vida abundante que sim, vai ser completa lá, mas já é aqui também. Sim. Já é experimentada aqui também. Sim. Não, é importante também a gente enfatizar que talvez, né, alguém que esteja escutando pense, então é uma lista do que fazer. Então eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que ir na igreja e tudo mais. Mas, sobretudo, né, o evangelho é sobre relacionamento, né? Muitas vezes a gente perde de vista, né, diante das coisas que acontecem nas nossas vidas, que não é sobre fazer, né? Deus não nos deu só tarefas. Antes de tudo, em Cristo, ele nos abriu a porta para um relacionamento com Ele. E nos reconciliando consigo através de Cristo, através do sacrifício de Jesus, nós temos esse acesso a Deus. Nós temos o privilégio, para e pensa, a gente tem o privilégio de poder falar com Deus em qualquer situação, em qualquer momento do nosso dia. E nós temos também o privilégio de ter o corpo de Cristo, que muitas vezes as pessoas olham para a igreja e pensam na dificuldade que é se relacionar, porque as pessoas são difíceis.
E realmente as pessoas são difíceis, mas o Senhor nos chama para o relacionamento. Então, muitas vezes, essas mesmas pessoas difíceis podem nos encorajar e nos ajudar em momentos difíceis, né? Então, não é sobre o fazer, né? O Senhor não nos chama a não nos apoiarmos no nosso entendimento e nos dá uma lista de coisas para fazer. Não é sobre esse ativismo que muitas vezes a gente acaba caindo. Não é sobre fazer, mas é sobre se relacionar. Então eu tenho que ler a Bíblia todo dia. Sim. Sim, mas não é nesse tom. Não é nesse tom. É sobre suprir, né? Exato. O Senhor supre através do corpo, o Senhor supre através da palavra, o Senhor supre na adoração. Disso depende a da nossa vida. Supre. Exato. E nós estamos falando tudo isso porque nós estávamos, né, colocando a pergunta, mas então se a resposta não é você pode seguir o seu coração, qual que é a resposta? E como a gente é capacitado a enxergar de uma forma correta para tomar decisões? A gente só é capacitado, suprido por essas ferramentas que o Senhor nos dá. O Senhor dá os recursos. E são recursos maravilhosos. Eu tenho uma pessoa que já foi comigo visitar algumas vezes a igreja, poucas vezes, mas as poucas vezes que ela foi comigo, ao final, isso pra mim pra ela foi só um comentário, mas pra mim é muito significativo. Ao final do culto, ela falava assim pra mim, e de novo, todas as vezes que ela foi, mas as pessoas não vão embora, por que vocês não vão embora? Gente, é muito interessante isso, tem um significado muito grande. Ela não entendia, ela não é cristã, né? Não falei isso quando eu falei visitante, ela não é convertida e pra ela não fazia sentido nenhum. E Bia, eu tô citando isso porque você falou, não é uma lista de tarefas. Eu fui no culto, cheque, tudo bem. Sim, posso ir embora, né? É um relacionamento. E se estende. Por que a gente não sai correndo e vai embora, né? Se a gente não tiver um compromisso, a gente não é obrigado a ficar também. Mas nós queremos ficar, nós queremos nos relacionar. A gente quer falar da vida. E essa pessoa ficava me esperando, por que nós vamos embora? Eu combinei de vir com você no culto. Eu já vim com você no culto. Agora, por que vocês não vão embora? E a minha resposta é, porque a gente se ama. A gente tem vínculo. Tô arrepiada. A gente tem vínculo. E um vínculo que é no sangue de Jesus. Exato. Né? E que transcende. Ou seja, por que eu tô dizendo isso? É um vínculo que transcende o entendimento do comum. E nós podemos viver isso todo domingo, né? E isso se estende pra vida. Exato. No nosso cotidiano, né? A gente vive aquilo e isso vai permeando a nossa vida. E eu tenho dito, que vida. Sabe? A gente olha pra graça, a gente olha pro evangelho, a gente olha, sabe, por esse suprir que é inesgotável. Fala pra mim que essa fonte, quando a gente vai pra palavra, a gente vai pra desfrutar desses recursos, esgota. Não, mas jamais. Não tem jamais. Nunca falta. E quanto mais é dividido, mais se multiplica. Exato, Val. Então vamos pra parte... Gente, não dá pra acabar essa conversa. Dá, você consegue. Muito bom. Detalhe que a gente já tava conversando antes, né? A gente já veio de uma conversa no café, né? Que já dava pra gravar um podcast aquele assunto. Já. A gente falou sobre relacionamentos. E estamos falando agora aqui também, porque culmina nisso. Mas partindo agora pro nosso ponto final, assim, da conversa, por esse caminho final, né? A Bianca até citou aqui em algum momento, mas Provérbios 3, de 5 a 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, nesse sentido, né, dessa direção em Provérbios, como nós podemos aplicar esse conselho precioso mesmo na nossa vida, seja na tomada de decisões, seja em tudo. A gente pode listar diversas circunstâncias, mas pra gente fechar aqui, né, o que isso significa de fato na vida cristã? Eu não apoiar o meu coração no meu próprio entendimento, mas então escolher, porque é intencional, a gente falou aqui também, confiar no Senhor. Que difícil resumir. Que respirar fundo. Mas eu tinha pensado bastante nisso, tentando achar uma palavra. Nossa, uma só? Eu vou tentar falar com duas que ficaram ressoando no meu coração desde que
a Lívia compartilhou dessa oportunidade e como é bom isso, como é bom quando a gente lê um texto e pensa num assunto à luz da palavra e que o Senhor fica trabalhando aquilo no nosso coração. Então eu vou colocar 2 palavras aqui. Tá. Humilhar-se, submeter-se. Até me lembrei de um livro, O Ego Transformado. Maravilhoso. Eu ia falar dele. Pequenininho. 50 páginas de... 48. Tudo bem. Humilhar-se, submeter-se é essencial para esse praticar desse provérbio aqui, de sabedoria para nós. Porque quem de nós vai confiar se não se humilhar e disser, Senhor, eu não consigo pelas Eu minhas não sei. eu não sei, eu não consigo, eu sou limitado, né? Quem de nós vai poder dizer que vive algo perto do que esse versículo nos ensina? Porque ele está dizendo, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E vamos falar que essa palavra aqui no meio todos faz toda a diferença, né? Sim, com certeza. Porque muitas vezes nós queremos entregar alguns caminhos. E tem algumas coisas que estão guardadinhas para as nossas próprias decisões. Mas esse todo é sobre submeter tudo, né? Então, certamente que não é uma resposta tão completa, mas o que o Senhor fala ao meu coração com relação a obedecer esse versículo é isso, né? Se humilhar, se submeter e a cada dia, e um passo de cada vez, para a porção que o Senhor dá para aquele dia, que a gente possa confiar e se entregar dessa maneira. Eu vou usar a sua resposta e vou tentar, assim, de maneira prática, né? Porque eu preciso Ser palpável. Eu preciso ser palpável. Como então, de forma prática, eu me humilho e eu me submeto? Em primeiro lugar, eu reconheço que a minha perspectiva não é absoluta. Em primeiro Muito lugar. longe disso. Exato. Eu reconheço que eu tenho pontos cegos, né? Então, se eu tenho pontos cegos, eu preciso de outras perspectivas, eu preciso da iluminação, né? Da palavra de Deus em primeiro lugar, eu preciso de pessoas também. Então, o primeiro ponto é eu reconhecer que eu não me basto. A minha perspectiva, ela é equivocada porque o meu coração é enganoso. Eu preciso de ajuda. Então, para tomada de decisão, para viver, sei lá, o dia a dia, né, o básico, eu vou me submeter em primeiro lugar a Deus, eu vou buscá-lo e vou reconhecer, né? Não foi à toa que Jesus nos ensinou, nos deixou oração, né? Pra gente reconhecer quem Deus é, reconhecer quem nós somos diante de Deus e pedir ajuda, né? Livra-nos do mal, né? Então, se nós estamos aqui falando do coração, a oração que a gente precisa fazer todo dia, Senhor, me livra de mim mesma, porque eu vou querer me enganar nesse dia. E depois disso, eu preciso de pessoas. Então, se eu tenho uma decisão para tomar, eu preciso buscar pessoas que vão me direcionar para a palavra, que vão me direcionar, que vão me levar para mais perto de Jesus, que vão me apontar justamente aquilo que vai glorificar o Senhor nas minhas decisões, né? Então, eu preciso reconhecer, então, em primeiro lugar, que eu sou falha, que eu sou limitada, que eu preciso ser redirecionada porque o meu coração é enganoso. Então eu vou me submeter a Deus, eu vou me colocar debaixo da autoridade dele e buscar estreitar cada vez mais esse relacionamento com ele, e eu vou pedir ajuda para outras pessoas, para que elas me deem uma noção, né, e que elas me direcionem para mais perto do Senhor naquilo que eu não consigo ver. Eu acho que é isso. Muito bom. E eu acho que é importante a gente talvez fazer esse link agora lá com o início e saber que isso que a gente tá falando é contracultural. Com certeza. Porque a gente vive num tempo em que essa autossuficiência humanista, né? O homem capaz, o homem à medida de todas as coisas, né? Ele é exaltado. Né? Essa mensagem desse, entre aspas, evangelho que é pregado o tempo todo nas pessoas, assim, você tem nas mãos, sabe, o seu destino. Você pode tudo. Você escreve a sua própria história. Você escreve sua própria história. Você é o protagonista da sua vida, sabe? Então a gente tem aí propostas de redenção Sim. muito contraculturais. Quando a gente fala, por exemplo,
se humilhe e se submeta, isso é um escândalo para os ouvidos da nossa geração. Sim, com mais do que certeza. nunca. Sim. Né? Isso soa como perdedor. Mas o evangelho, né, é justamente contracultural, a começar de um Jesus, de um Salvador que se humilhou Sim. até a morte, e morte de cruz. A gente vê Filipenses 2 dizendo isso, né? Que ele se humilhou até a morte, morte de cruz. E então Deus o exaltou soberanamente. Né? A gente vê, por exemplo, 1 Pedro e Tiago falando também, sabe, se humilhem debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo ele os exaltará. É sempre esse caminho contracultural. Sim. Porque, de fato, ele usa no texto a linguagem sanidade e insanidade, né? Para a cultura, você se humilhar diante de qualquer coisa é uma insanidade. Sim. Mas, na verdade, o que nós conversamos até aqui é justamente que insanidade é a gente achar que sabe. É a gente achar que tem um conhecimento ilimitado para julgar o que é verdade, para julgar o que é melhor, para julgar. Então, assim, nesse humilhar-se, nesse tomar sua cruz e siga-me, nesse se render, está a sanidade. Por quê? Porque a gente vai pro lugar onde a nossa identidade de fato reside. Sim. Nós somos quem nós somos, né? E em Cristo, o que nós somos? Né? Filhos amados de uma vez por todas, aceitos em Jesus. Não tem outro caminho. Isso define a vida. Sim. Né? E aí, uma vez que você enxerga isso pelos olhos da fé, pela graça, não tem outra coisa a se fazer, a não ser falar assim: eu reconheço que tu és Deus Sim. e eu não sou. E esse é o encontro, o ponto mais são da vida de qualquer ser humano. Sim. Com certeza. A gente vai ser mais humano quando a gente faz isso. Sim. E as pessoas, e quando você olha hoje para a realidade, a gente olha para o mundo, assim, a gente olha para os acontecimentos, a gente olha por como as pessoas têm se expressado, é bem o que Paulo fala em Romanos, né? É um caminho totalmente contrário, as pessoas têm se transfigurado de uma forma, têm perdido a essência do que é ser humano. Sim. Uhum. Sim. uma Enquanto você loucura. falava, eu pensava assim: se é loucura e insanidade para nossa cultura, o que nós estamos falando aqui, que é o caminho bom e correto e agradável a Deus, e se nós falamos de uma sociedade, de uma cultura onde há uma obtenção de parâmetros pelos resultados, né? Vamos analisar por esse foco. Quais são os resultados do Exato. nosso tempo? Exato. Nossa, com Destruição. certeza. Destruição. Tudo que é de mal tem vindo sobre as pessoas, uma grande inquietação do coração. E eu não digo isso falando que aqueles que têm a Cristo não sofrem de certos males desse tempo, não é isso. Mas Cristo nos deixou a sua paz. Sim. E uma paz que transcende, como diz a própria palavra, o entendimento daqueles que vivem a parte dele. Né? Então o resultado que nós vemos dessa vida independente, poderosa, como é pregada na nossa cultura, é destrutivo para as pessoas. Sim. Né? É a escravidão de viver por si mesmo e em si mesmo, da qual somente a cruz de Cristo nos liberta. Exatamente. A verdadeira liberdade, né? E é isso, né? A verdadeira liberdade está justamente em não confiarmos no nosso próprio entendimento. A verdadeira liberdade está em confiarmos na sabedoria de Deus. Exato. Tem um capítulo nesse livro do Ego Transformado. O título, A Liberdade do Autoesquecimento. Acabou. Você vai ser livre de você mesmo a partir do momento que você tirar os olhos de você e focar em Cristo. Vamos se fazer a referência, né? Sim. Ai, gente, maravilhoso. Maravilhoso. A Lívia tá empolgadona. Se deixar, ela vai Conversa falar. pra Vocês Tá estão sentindo a minha pensando meses. empolgação? Vocês estão sentindo aí do outro lado a minha empolgação? Nossa. É porque assim, é sobre isso, né? É sobre a gente sentar, dividir aquilo que Deus nos ensina e tem nos forjado e tem... Quando eu digo que dividir é multiplicar, é porque aqui a gente sentou e a gente dividiu na mesa, assim, as percepções da mesma palavra, né? Do que Deus tem aplicado nos nossos corações.
E como isso me enriqueceu. E como isso ilumina os meus olhos, sabe? Como isso trata no meu coração. Quantas vezes eu, Lívia, aqui, procuro fazer as coisas segundo o meu próprio entendimento. Quando ansiosa, quando precipitada, quando agitada, quando eu escolho realmente não descansar. Né? Fazendo o quê? Fazendo o que Deus me chama pra fazer a cada dia. Confiar nele, indo pra palavra, me submetendo ao que ele tem me chamado a fazer, o que ele me dá hoje pra fazer. A gente quer o hoje, quer o amanhã, a gente quer o futuro, a gente quer resolver tudo. Sim. Não, o Senhor nos chama ao pão de cada dia, como você falou. Exato. Né? Então, que esse episódio, assim, que essa conversa tenha chegado em você que nos ouve, assim, esse é o meu desejo, com o mesmo impacto que veio no meu coração hoje no sonho de vocês. Sim, com certeza. Façam as considerações finais de vocês sobre o que foi essa conversa. Cara, sempre eu aprendo muito com vocês. Eu aprendo demais. E é um lembrete, né? Essa conversa, ela vem pra enriquecer realmente. E um lembrete de... Bianca, não confie no seu próprio coração. Não se escute, sabe? Corra pra palavra, mais do mesmo. Tudo aquilo que a gente falou, né? Essa conversa, as nossas conversas, elas não ficam aqui, né? Sim. Pra mim, eu fico digerindo as coisas que a gente conversa durante um bom tempo. Então, bênção demais. Vou sair daqui, ó. Sim, com certeza. É um privilégio. É difícil até expressar realmente em poucas palavras o que representa momentos como esse, mas, sobretudo, são presentes que o Senhor nos dá, né? Sim, porque nós poderíamos dizer, o Senhor, estávamos falando antes da conversa, o Senhor não precisa nos dar tudo que Ele nos dá, né? Que obrigação Ele teria de nos prover momentos como esse, mas Ele provê, e é muito especial, né? A gente poder ter momentos assim de reflexão, que certamente foi falado muito mais do que nós tínhamos pensado antes, sozinhas sobre esse assunto. Porque o Senhor nos levou para caminhos especiais. E como a Bi falou, depois a gente vai ficar digerindo e refletindo mais sobre isso e aprendendo mais. Então, são presentes que Deus nos dá. Eu considero um presente esse tempo aqui juntas. Bem, isso é graça. Privilégio. É graça. É graça. Maravilhoso. Bom, a gente teve algumas indicações aqui, mas vocês podem dar outras também. Eu sei que a gente citou, vocês citaram o livrinho Ego Transformado do Tim Keller, né? Pra mim também é de cabeceira. Preciso ler ele umas 2 vezes no ano. Sabe, fazer aquela dose de novo, de novo. De pancada. Eu tinha dito também sobre, em algum momento, né, a gente falar sobre essa questão de entender o que significa essa vontade de Deus, né? Que muitas vezes a gente fica buscando, assim. Legal. Eu sei que a Naná, no Filipenses 4:8, ela tem uma série devocionais sobre isso. Eu vou colocar o link também na descrição do episódio. Vocês têm mais algumas indicações que vocês querem dar? Ou tão boas essas? Que você... Uma música. Uma música. A Bianca sempre traz uma música. A Bianca nos enriquece com trilhas sonoras. Sempre tem uma música. Vamos lá, Bi. Todo dia, Amanda Rodrigues. Todo dia. É verdade. Amo. É verdade. Muito bom. Vou colocar também na descrição. Val, quer dar alguma indicação especial? Não, eu tinha essa anotada mesmo, que eu lembrei do Ego. Muito bom. E assim, eu quero fazer alguma coisa com esse livrinho também. Porque ele é bem presente na minha vida. Fazer alguma coisa, algum material aí, né? Muito rico, né? Muito, né? Curtinho. E acessível, porque é curto. Às vezes uma leitura mais longa, não é todo mundo que vai, né, encarar, de permanecer com o livro mais tempo. Mas... Super possível. Super possível. Gente, gratidão de todo o meu coração mesmo. Foi muito especial essa temporada e promete. Eu não poderia imaginar... Assim, superou muito as minhas expectativas. Que bom. Eu sabia... Muito assim... Eu esperava disso pra vocês. Que eu esperava uma conversa que ia rolar, que ia ser profunda. Mas sabe essa sintonia? Sabe essa coisa da gente... Sabe, uma ir jogando a bola pra outra. Isso foi muito legal, porque, né? Não é mesmo? Com certeza. Eu tô rindo da sua empolgação, gente. A Lívia tá debruçada em cima da mesa. Mas é muito legal, porque assim, eu acho que é isso que eu gosto quando eu ouço um podcast, sabe? De ouvir a conversa de alguém, de alguma forma assim, ser alguém presente numa conversa, mesmo que seja ouvindo. E vibrar, né? Vibrar com a oportunidade de sentar e falar do que a palavra tem pra nos ensinar em algo, né? E eu vou te falar uma coisa.
Eu nunca quero perder essa empolgação. Amém. Verdade. Amém. Eu É nunca quero bênção. perder. Nunca. É bênção. Eu quero ser uma velhinha empolgada. Amém. Amém. E eu quero continuar tendo conversas empolgantes. Muito Com você, bem. mesmo velhinha. Vamos fazer o podcast das velhinhas. Sim, 60 mais. 60 mais. Nos aguardem. Mas isso que é vida em Cristo, né? Com certeza. É isso aí, gente. Esse foi o primeiro episódio da 4ª temporada. Vem aí mais 5 episódios. E muito obrigada, você que nos ouviu até aqui, você que nos deu privilégio. A gente não sabe onde vai chegar esse episódio, a gente não sabe daqui quantos anos. A gente tá em 2023, sei lá, às vezes você tá em 2033 ouvindo isso. Verdade. Né? Amém. Amém, glória a Deus. Talvez a gente já esteja velhinha. Aí a pessoa vai dizer... Calma, Val. Elas são velhinhas empolgadas, porque eu tô ouvindo isso em 2040. Se vocês estiverem só ouvindo isso em 2040, nós seremos velhinhas empolgadas. Nos procurem. Exatamente. A gente vai ter Instagram ou o que for que existir, né, Val? Isso. É isso aí, gente. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio. Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.